O meu entrevistado de hoje, dessa sexta-feira, não faz muito tempo que ele conversou comigo, mas quando ele veio ao programa foi numa uma situação mais pontual e foi numa situação mais tensa. Os bancos foram para cima das fintechs. E aí a gente tratou disso, da diferença do ataque que a Febraban fez sobre as fintechs, a resposta das fintechs. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre as fintechs. Vamos falar sobre esse novo tipo de negócio, que eu não sei o quão novo é, mas a onda é muito recente. De uns poucos anos para cá começou a surgir fintech de tudo que é estilo, de tudo que é tipo, atendendo a todos os tipos de problema. Mas por quê? O que mudou na história, o que mudou na legislação, o que mudou no mundo para que as fintechs, de repente, estivessem rodeando a vida de todo mundo? Sobre isso, converso com o presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira das Fintechs, Diego Pérez. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui de volta, Arthur. Agora, para a gente falar com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de fluidez também. É isso aí. Fintech, o que é uma fintech? O que designa uma fintech frente a outras startups, por exemplo? Ótima pergunta, Arthur. Bom, fintech, elas não deixam de ser startups também, tá? Mas são startups que atuam no segmento financeiro, no mercado financeiro como um todo, fazendo uso intensivo de tecnologia. Tá? Então seriam assim, as startups, elas se caracterizam como aquelas empresas que desenvolvem um modelo de serviço, um produto diferenciado, inovador, que você consegue replicar, crescer muito rápido e acumular milhões de usuários em pouco tempo, né, num caso de sucesso. As fintechs, elas seguem exatamente o mesmo padrão, porém, elas são focadas em produtos e serviços financeiros. Em um grande resumo, isso caracteriza uma fintech. E quais são os tipos de fintech? A gente conhece muito as mais famosas, a Nubank. Deixa eu perguntar antes disso, o Banco Inter é uma fintech? Porque o Banco Intermédio é super tradicional em Minas Gerais. Aí mudou, virou Banco Inter. O nome é Banco Inter. Agora eles estão chamando só de Inter, mas nasceu com Banco Inter. É banco ou é fintech? Não, o Banco Inter, ele é um banco, tá? Só que ele é um banco digital. Ele é um banco que não se apoia, por exemplo, numa rede de agências físicas com endereços, entendeu? Ele está 100% apoiado numa plataforma digital. Ele faz uso de metodologias, né, de gestão eficiente, né, como as fintechs fazem uso disso também, mas ele começou do dia 1 como um banco tradicional mesmo, que se transformou digitalmente. E o que diferencia um banco digital de uma fintech, por exemplo, e dessas grandes? Dá para chamar o Nubank de uma fintech, o C6 é uma fintech, ou eles são bancos digitais também? Sim, as fintechs, o que diferencia a fintech de um banco digital, por exemplo, é porque as fintechs elas adotam estruturas enxutas no seu começo, tá? E muitas vezes elas desenvolvem um produto muito específico, destinado para um segmento específico também, mas conseguem escalar esse produto ao ponto de criar outros produtos na sequência e alcançar um porte tão grandioso como o de um banco tradicional, tá? Uhum. Mas o que diferencia mesmo, assim, uma fintech não é o seu tamanho, tá? Mas sim o formato com que ela entrega esse produto ou serviço para o usuário final, tá? Então, por exemplo, um banco tradicional, ele possui os seus produtos tradicionais, né? Que são aqueles CDBs, por exemplo, poupança, título de capitalização, fundos de investimento, enfim, são aqueles produtos tradicionais onde ele direciona o esforço comercial para vender o que é mais rentável para o seu acionista, né, para a geração de caixa do seu negócio. A fintech, não. A origem da fintech é assim: vou criar produtos que os clientes precisam, que os clientes querem, tá? E em cima disso buscar uma rentabilidade, tá? Então é muito comum, às vezes, por exemplo, você vai acessar um serviço bancário tradicional, a pessoa que te atende te oferece um seguro, te oferece uma previdência. Eventualmente você nem está precisando daquilo, sabe? Né? Mas você, ainda assim você entre parênteses, entre aspas, assediado, né, para esse tipo de oferta. A fintech não. A fintech ela atende tão somente o que você precisa e o que você busca. Tá? E a experiência de navegação dentro de um serviço ofertado por uma fintech, ele consegue identificar se você precisa de um seguro, se você precisa de um plano de previdência, e aí sim ele faz uma oferta menos invasiva. Então, a fintech não é só tech, não é só pela tecnologia, tem uma questão de postura e atuação de mercado também
para diferenciar o banco da fintech. E tu falou de seguro, eu queria que tu explicasse, mostrasse para as pessoas o quanto que as fintechs estão envolvidas na nossa vida, porque a gente fala de fintech e pensa no Nubank, pensa no C6, que são os principais, tem o Next também, tem o Banco Original, cada um com uma cor, né? Cada cartãozinho de uma cor. Mas assim, que outros tipos de negócios também envolvem fintechs, além das carteiras digitais e dos bancos digitais? Isso, legal. São muitos segmentos, tá? São diversos, são mais de 10 segmentos seguramente, tá? Eventualmente, se eu for listar todos aqui, eu posso deixar um ou outro de fora, tá? Mas, assim, tudo que é relacionado ao mercado financeiro, ao mercado de investimentos, a uma relação, uma conexão com dinheiro, a fintech pode desenvolver um produto ou serviço, tá? Então, os segmentos que são mais frequentes, mais recorrentes, são as fintechs de pagamentos, né? Até porque o brasileiro comum, ele faz pagamentos no seu dia a dia. Ele paga os boletos, ele paga as contas de consumo, ele recolhe os tributos. Isso é o que o brasileiro comum faz, né? Então, existe uma oferta maior de fintechs porque tem uma adesão maior também. Mas existem as fintechs, por exemplo, de investimento, sabe? Que elas usam inteligência artificial, por exemplo, para identificar qual que é o seu perfil de investidor, se você está um pouco mais assimilado a risco ou não, se você só quer manter o patrimônio, ou se você quer simplesmente aumentar um pouquinho de maneira progressiva, e aí ele cria estratégias de investimento com o uso de tecnologias inovadoras, né? Existem as fintechs de câmbio, por exemplo, então você vai fazer uma viagem, né? Você tem um parente que mora em outro país, que manda dinheiro para você mês a mês. As fintechs, elas oferecem produtos diferenciados para esse mercado também, tá? E outros mercados como seguro, como previdência, como gestão de crédito, por exemplo, a área de cobrança, né? A área de cobrança é uma área, assim, crítica, né? Quando a pessoa entra num cenário de inadimplência, ela está passando por uma situação difícil, né? E é muito complexo você ficar o dia inteiro recebendo telefonemas indesejáveis, sabendo que você está devendo, mas que você não tem condições de fazer aquilo naquele momento. Existem fintechs que fazem isso de uma maneira um pouco mais humanizada, assim, sabe? Não tem aquele turbilhão de ligações, né? Elas mandam ofertas por e-mail, se você tiver interessado, você clica lá, entra no serviço, ganha um desconto específico para uma coisa ou outra. Enfim, os segmentos são os mais diversos possíveis. Se você pensou em serviços financeiros, existe uma fintech para isso. Quais são os maiores fintechs do Brasil hoje? Hoje, evidentemente... Pode citar nomes, não tem nenhum problema de citar marca e tal, pode ficar à vontade. Tá bom. Hoje, evidentemente, a maior fintech é o Nubank, né? Porque o Nubank, ele atingiu a marca de 40 milhões de usuários, né? E o Nubank é uma empresa que existe, se não me engano, desde 2013. Então, assim, 7, 8 anos, chegar nesse número de usuários é um negócio impressionante, né? Alguns grandes bancos demoraram décadas para chegar na primeira dezena de milhões de usuários, e isso tendo que comprar diversos outros bancos menores, né? Então, você vê que essa escalabilidade ela está muito presente. Né? Mas as outras fintechs que também são grandiosas, né? Algumas a gente chama de unicórnios, né? Que são aquelas empresas que atingiram valor de mercado a partir de $1 bilhão antes de ter as suas ações negociadas em bolsa de valores, são, por exemplo, tem a Creditas, né, que é uma fintech de crédito, né, que ela oferta produtos de crédito para o brasileiro comum de uma maneira digital, né? Ela é uma das maiores fintechs do Brasil também, né? A gente tem empresas que não são fintechs propriamente ditas, mas que fazem uso de serviços financeiros para crescer e escalar. Por exemplo, a Loft, né? A Loft é um serviço que você compra e vende apartamentos. Mas como que ele faz isso? Ele tem um fundo imobiliário, né, exclusivo para a operação deles, para ter o dinheiro suficiente para comprar os apartamentos sem que você passe por esse processo de venda. Então, as maiores fintechs, elas estão presentes até em operações que não são puramente financeiras, mas que precisam do dia a dia financeiro para chegar lá. C6 Bank é um outro exemplo de uma grande fintech, o Neon é uma grande fintech também, que tem mais de milhões de usuários. Enfim, essas são as que vêm na minha cabeça as maiores do Brasil. O que aconteceu recentemente para ter essa onda de fintechs? Foi uma questão de a tecnologia ter chegado num ponto que foi possível? Foi uma questão regulatória de alguma liberação que não havia antes? Foi uma questão de apareceu e revolucionou, inovou e os outros vieram atrás? O que aconteceu? Onde é que abriu a porteira das fintechs?
Legal. Foi uma junção de fatores, tá? Não existe uma razão apenas, existem algumas, tá? Mas as principais delas, primeiro, alguns ajustes no regulamento dos serviços financeiros no Brasil, tá? Em 2013, por exemplo, só existiam duas empresas que ofertavam os pagamentos eletrônicos, né? As maquininhas, que hoje todo mundo usa, né? E essas Uhum. duas empresas, elas eram ligadas a conglomerados financeiros, a grandes bancos, tá? Hoje, existem 200, 300, quase 400, talvez, empresas que oferecem esse tipo de serviço. Por quê? Porque em 2013 foi aprovado uma legislação que criou o sistema de pagamentos brasileiro de maneira a permitir novos entrantes de uma maneira facilitada para menores volumes. Essa foi uma das razões. Uma das razões, uma razão secundária também, por exemplo, os serviços bancários no Brasil, eles são muito concentrados, tá? Então, assim, existem 5 ou 6 grandes bancos detendo mais de 80% da carteira de crédito, dos produtos financeiros disponíveis para o brasileiro comum. Isso faz com que haja uma competição tímida, assim, sabe? Morna, Uhum. né? Eles não brigam muito por clientes, porque cada um tem já seus 20, 30 milhões de usuários num universo de mais de 100 milhões de brasileiros economicamente ativos, né? Então, eles não têm, assim, o estímulo para competir por clientes. E aí os produtos se mantêm caros, né? As tarifas se mantêm altas, né? E no final quem paga esse preço é o usuário, né? Então as fintechs, de olho nisso, elas criaram modelos de negócio para tentar trazer esse usuário para uma nova realidade, para um mercado competitivo, onde essas taxas poderiam ser reduzidas e, em alguns casos, até zeradas. Tá? E aí você promove essa competição, né? Então, assim, a junção de poucos agentes detendo uma parte muito representativa dos serviços financeiros também foi uma das causas que facilitou a vida para as fintechs. Tu citou no começo que as fintechs tinham uma diferença em relação aos bancos, porque elas atendiam ao cliente final, elas focavam no cliente final e não nos acionistas. Mas vamos pegar, por exemplo, o Nubank. O Warren Buffett investiu, se não me engano, foi 500 milhões de uma vez, não sei se ele só fez um aporte. Ela está trabalhando para abrir capital na Nasdaq. Esse caminho que está tomando não vai colocar na mesma situação que um banco tradicional vai estar cheio de acionistas cobrando resultados e cobrando os resultados trimestrais com lucros exorbitantes. Não vai colocar o Nubank no mesmo time que ele está combatendo hoje, por exemplo. Eu estou falando do Nubank que é o maior, né? Mas tem vários Sim. outros que daqui a pouco vão fazer a mesma coisa, né? A própria Não, Stone, tu falou não. da adquirência, que é a máquina de cartão, a Stone já está lá, o PagSeguro já está lá na Nasdaq também. Não coloca no mesmo time? Sim, sim, é uma excelente indagação, né? Uma excelente provocação. Com certeza, né? Agora sim, essas empresas vão estar suscetíveis ao que o mercado exige, né? Ao que os acionistas, mesmo que pulverizados, busquem, né? Mas no DNA dela, sabe, da sua criação, da sua origem, ela tem como foco criar produtos ou serviços inovadores, atender pessoas que não eram atendidas ou eram atendidas de uma maneira insuficiente, focar em mercados onde o sistema bancário ainda é concentrado. Então, por exemplo, o Nubank, ele tem uma posição de investimento, ele investiu numa empresa parecida com o Nubank da Índia, entendeu? Por quê? Porque ele enxerga que lá na Índia tem espaço para fazer o que eles fizeram no Brasil, em 5, 6 vezes maior a população, eventualmente, entendeu? Então, assim, porém, o capital, para você fazer isso, muitas vezes é escasso, né? Porque o Nubank recorreu a investidores de alta performance, né? Como o Warren Buffett, por exemplo, e outros grandes fundos, né? Mas, assim, esses grandes fundos que gerem grandes fortunas são poucos, né? Uma hora você vai precisar recorrer ao dinheiro do mundo, né? Que é o que está na mão das pessoas, pulverizado, e estão disponíveis nas bolsas de valores, né? Então, assim, ele vai sim ter que entrar nesse jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mantém a sua essência de querer desenvolver produtos inovadores para públicos que, eventualmente, ainda não são bem atendidos pelos bancos tradicionais. Uma outra questão, de novo, eu não quero entrar na briga, mas é uma questão que Sem foi problemas. levantada, que eu não posso deixar de perguntar. Tributação. Porque os bancos digitais, eles, hoje em dia, cada vez mais, eles estão parecendo com banco.
tem CDB, pode ter outro não, mas é a mesma coisa. Deixa o seu dinheiro aqui até tanto, vai render tanto. Tem CDB, tem fintech, tem banco digital que eu já vi que cobra cesta se tu tiver uma coisa ou outra a mais, tal. Eles estão cada vez mais chegando perto dos bancos, ao mesmo tempo que os bancos, muitos estão vendo esse movimento e reduzindo taxa e aumentando a tecnologia, melhorando os aplicativos. Então, assim, parece que os dois estão chegando, mas foi levantada essa questão da tributação. A fintech é tributada diferente de um banco? Isso não é uma vantagem tributária para um setor que não tem para outro setor? Tudo depende do ponto de vista, tá? Então, por exemplo, a fintech, ela tem sim uma tributação diferente da de um banco tradicional. O banco tradicional, ele movimenta muito mais recursos que uma fintech, né? Então, ele tem um balanço muito mais complexo, sabe? Muito mais dinâmico do que o de uma fintech, né? Então, assim, a tributação de um banco, ela pode ser maior em alíquotas do que de uma fintech, mas em questões de compensação de créditos tributários, perdas previsíveis de carteiras inadimplentes, sabe? Amortizações que eles conseguem utilizar isso em planejamentos tributários, faz com que a tributação fique muito próxima, tá? Porque as fintechs, elas não têm esse nível de sofisticação, tá? Para poder utilizar esses créditos tributários em seu favor, tá? E, por outro lado, também, os bancos, eles captam dinheiro em nome próprio, tá? O que isso quer dizer? Uma vez que você depositou dinheiro na sua conta corrente, tá? Você foi lá e fez lá R$ 100, depositei na minha conta, né? Esse dinheiro, a hora que ele entrou, não é mais seu, é do banco. Ele pode usar aquele dinheiro do jeito que ele quiser, tá? Lógico, né? Dentro das limitações que o mercado e a regulação bancária permite. Mas ele tem muito mais liberdade do que de uma fintech, porque quando você deposita R$ 100 numa carteira digital de uma fintech, no mesmo ato, essa fintech precisa comprar títulos públicos e deixar o dinheiro depositado lá e não pode usar aquele dinheiro. Ela só pode usar o saldo, tá? Que é o que é chamado de moeda eletrônica, né? Então, o banco ele tem muito mais liberdade para criar novos produtos, fazer estruturas sofisticadas, mas ao mesmo tempo ele está muito mais exposto a risco, porque se um banco eventualmente tem uma gestão temerária, ele vai à bancarrota e leva outros 5, 6 bancos juntos, né? E no Brasil são 5 grandes bancos, né? Se um grande banco brasileiro quebrar, o Brasil entra em colapso, tá? Então, por isso que esse tipo de tributação tem que ser levado a sério, né? Com cuidado, digamos assim, tá? Não é porque paga mais imposto que não tem menos facilidades. Mas tu entende, o mercado das fintechs entende que em algum momento isso vai ter que se unir, até porque a gente está falando de fintechs que estão chegando ou até passando o tamanho desses grandes bancos, não vai demorar muito para o Nubank. A gente fala Nubank porque o Nubank é basicamente o Uber do setor dele, né? É igual o Gillette, ninguém fala barbeador, é o Gillette, né? Então tem os tipos de Nubank por aí. O Nubank daqui a pouco vai passar em usuários, em dinheiro circulando, tudo vai passar desses grandes bancos. Tu imagina que em algum momento esses dois mundos hoje tão separados vão se merge, vão se juntar numa atividade só? Eu imagino que sim, tá? Mas ainda assim são dinâmicas distintas e dinâmicas diversas, né? Da forma como isso é feito. Uma vez que isso se equipare, tá? E chegue num ponto que o usuário comum, que o regulador, que o fisco entenda, olha, essa atividade é a mesma, tá? Se for para fazer uma equiparação tributária, por que não faz para baixo, ao invés de fazer para cima, tá? O que isso quer dizer? Você vai favorecer o usuário final, porque assim, na dinâmica do capital, a gente vive numa sociedade capitalista. Os preços são construídos com base nos custos. Ninguém vai operar um serviço que é deficitário. Você pode, nos primeiros anos da sua vida empresarial, assumir alguns prejuízos para querer crescer, tá? Mas a partir do 10º ano de existência não tem como, não tem sustentabilidade financeira para isso, né? Então, e esses preços são repassados para o usuário final. E aí o objetivo do Banco Central, das frentes parlamentares pró-consumidor, pró-serviços financeiros, sabe, vão por água abaixo porque vai continuar caro para o usuário final. O spread bancário, né, que é a forma como os bancos se remuneram, né, a lucratividade dos bancos, vai continuar alta, né? Então, se for para fazer uma equiparação, por que não equiparemos para baixo?
Essa Claro, é a não. grande dúvida. Com certeza, a tributação brasileira é muito alta. O ponto que eu tinha levantado era a diferença, mas sim, que puxa para baixo. Sim. Vamos igualar para baixo e não para cima, concordo contigo. Mas tu deixou um gancho aqui muito importante também que eu já queria perguntar. É, dito popular, sabedoria popular. Startup queima dinheiro pra caramba. Startup não dá lucro. O Uber, depois de tantos anos, o Uber tá há quanto tempo aí? Uns 10 anos, eu acho. Depois de 10 anos, Tem mais de 10 anos, é. tem mais 10 anos. Pela primeira vez, apresentou um balanço com lucro. Isso foi notícia mundial. É assim mesmo? Essa é a realidade das startups, das fintechs? Isso é calculado, isso é tido como normal nesse meio? Essa é a nova dinâmica, é o novo capitalismo, eu diria, entendeu? Porque, assim, se você pegar o exemplo das empresas mais bem-sucedidas do mundo, as melhores avaliadas, com exceção da Apple, que a Apple existe desde os anos 70, né? Mas Sim, elas passou por essa transformação. Mas se você pegar Amazon, Facebook, Google, todas essas grandes Big Techs, né? Elas começaram exatamente assim, extremamente deficitárias, sabe? Nunca apuraram lucros, né? Mas todo o recurso que era empenhado, o capital de risco, os investidores, era para ela crescer. Isso aqui é para você crescer. Não se preocupe com rentabilidade no primeiro momento. Isso a gente vai esperar daqui 10, 12 anos, quando você virar grande o suficiente para que a partir do momento que eu lance qualquer mínima cobrança que o usuário nem perceba, você tem bilhões de usuários e isso vira uma máquina de fazer dinheiro. Tá? Essa é mais ou menos a nova dinâmica, tá? Então, assim, é muito comum as novas empresas agora recorrerem a esse tipo de investimento, de capital de risco, né? E que elas permaneçam nessa dinâmica do investimento de capital de risco por mais tempo, tá? Então, assim, para você abrir capital na bolsa, né? Talvez uma empresa dessa falou assim, não, eu não quero abrir agora, eu quero abrir mais tarde. Mas o valuation dela já está em 20 bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões, assim, sabe? Ele já está maior do que empresas que já estão listadas na bolsa, né? Por quê? Porque ela ainda não chegou naquele ponto da virada, tá? Aí a hora que chega no ponto da virada, aí sim ela vira a chave e vira uma estrutura extremamente lucrativa. A Amazon foi assim, a Amazon, assim, do final dos anos 90 até do começo dos anos 2010, ela não era lucrativa. Hoje ela é uma máquina de imprimir dinheiro, um modo figurado de dizer. uma figurada legal de dizer. Exatamente. Diego, quais são as maiores dificuldades que as fintechs se enfrentam hoje? Tá bom. Bom, acho que uma das maiores dificuldades hoje tem uma questão de adoção, eu diria assim, sabe? O brasileiro ainda está muito acostumado, sabe, quando vai lidar com o dinheiro, né, a buscar uma marca grande, né, que tem um intervalo de 30 segundos no Fantástico, sabe? Ou então, sabe, que investe na celebridade global para anunciar, para mostrar que é uma marca forte, né, que é uma marca de reputação, né? Isso ainda é uma dificuldade. Mas o brasileiro comum, ele já está acostumando, digamos assim, a dinâmica das fintechs de, por exemplo, ter um tratamento diferenciado, ter um benefício adicional, ter uma taxa zero, sabe? Às vezes até receber dinheiro de volta, o cashback que a gente chama, sabe? Então é comum, assim, nessa competição que eu digo que é uma competição saudável, que é a guerra de voucher, guerra dos descontos, a guerra dos cashbacks, o usuário fique migrando de uma fintech para outra, assim, sabe? Para naquele momento ele pegar que está com a melhor condição para ele, né? Que oferece o melhor desconto, que dá o melhor cashback, tá? Mas ainda existe um pouco de preocupação, principalmente a população que está mais antiga, digamos assim, sabe? Que tem mais de 30, 35 anos, né? A população mais jovem, nem tanto, tá? A população mais jovem, ela está muito mais conectada com a experiência do que com uma reputação de marca, tá? Então, por exemplo, se eu crio uma fintech que é direcionada para o mercado de games, sabe? Fala assim, ó, receba sua bolsa estágio aqui na minha carteira digital, que eu vou te dar voucher para você comprar games no site do Submarino. Pô, não precisa ser um Itaú, entendeu? para atrair esse público. O gamer vai para essa fintech, entendeu? Então esse é um dos principais desafios que eu enxergo, a adoção plena, tá? Algumas camadas já têm adoção muito aprofundada, outras ainda precisam de um pouquinho mais. Tem um problema que é causado por grande crescimento de oferta, que é confiabilidade. Tu falou das propagandas e tal, e assim, a gente conhece os 5 maiores bancos porque, pô, eu nasci
Por exemplo, o Santander. Eu lembro de ver o Banco Real, que virou a ABN, que virou o Santander. Eu lembro de o Itaú, desde que eu me entendo por gente, tem o Itaú. O Banco do Brasil nem se fala, né? O Banco do Brasil tem mais de cento e tantos anos. Mas fintech, banco digital tem aparecido numa profusão absurda e tem alguns que aparece um problema ou outro que deixa a pessoa meio ressabiada. Como é que faz para averiguar isso? Existe um site, a BFintex oferece isso, de tipo, apareceu o banco B5 aqui, é bom, ele é lícito, ele está regulamentado, eu posso confiar, posso botar meu dinheiro aqui? Sim, é uma excelente pergunta, né? Porque, assim, quando se trata de gestão financeira pessoal, né, você precisa ter um mínimo de apoio, suporte, visibilidade, né? Eu não vou depositar boa parte do que eu tenho numa instituição que eu nunca ouvi falar, né? Uhum. As fintechs que oferecem serviços e produtos para o público final, elas são reguladas, tá? Então, elas têm autorizações, por exemplo, do Banco Central, se ela oferece uma carteira digital, se ela oferece um crédito digital, enfim, qualquer desses produtos inovadores, ela tem uma lista das empresas autorizadas pelo Banco Central para ofertar isso, por menor que ela seja, tá? E existem outras fintechs que elas trabalham na originação, ou seja, ela não oferta o produto, mas ela cria o encontro da instituição financeira tradicional ou uma instituição financeira menor com o seu usuário, né? E aí no portal dessas fintechs, geralmente no rodapé aparece assim, empresa parceira da instituição financeira tal, entendeu? Que essa, por sua vez, é também autorizada no Banco Central. Então, assim, sempre busque o repositório de empresas registradas e autorizadas pelo Banco Central. No site do Banco Central tem essa informação. Se gerou alguma dúvida, vai no site do Banco Central. Se está lá no Banco Central, ainda assim pesquisa um pouquinho mais para saber se tem um nível de reclamações muito alto, às vezes entra no site Reclame Aqui, por exemplo, né? Aquela empresa, sei lá, não está fazendo um bom trabalho, tem um nível de reclamação muito alto, interessante é não usar esse serviço. Para fechar, se eu quero abrir uma fintech, o que eu preciso? Eu tenho um público ou tenho um problema a solucionar? Qual que é o processo para abrir uma fintech? Para abrir uma fintech, assim, independe se você é homem ou mulher, se você é jovem, se você é mais velho, se você é brasileiro, se você não é brasileiro, entendeu? Basta você enxergar essa oportunidade e criar um produto em cima, tá? Uhum. O produto em cima, como é que você cria? Focando no que o cliente precisa e no que o cliente quer, né? E não aquele, não, vou criar esse produto porque é super rentável, eu vou descer goela abaixo. Isso não é da fintech, tá? Então, assim, para você criar uma fintech, primeiro, você precisa ter um time que conheça a dinâmica do mercado financeiro, tá? Para entender as regras do jogo. Porque lidar com o dinheiro das outras pessoas exige cuidado, exige responsabilidade. E se você fizer isso de uma maneira errada, eventualmente você pode ser preso, tá? Porque se você está operando irregularmente uma instituição financeira, isso é crime, tá? Então, é sempre bom você estar bem assessorado ou conhecer os detalhes desse jogo, tá? E segundo, ter uma pessoa ou uma equipe tecnológica junto com você, né? Porque você vai precisar desenvolver essa dinâmica digital, a construção desse produto digital, como entregar isso na internet, como alcançar melhores usuários e como ter uma interface gráfica ao mesmo tempo segura, mas agradável para o usuário usar, um aplicativo simples, fácil de manusear, entendeu? Isso exige conhecimento tecnológico também. Tudo se resume no time, formar um time bacana. Maravilha. Diego, obrigado pela atenção, obrigado pelo esclarecimento. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, Arthur. Um abraço. Conversei com o Diego Pérez, presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira das Fintechs. Você pode estar acompanhando pela Som Maior nessa sexta-feira, ou se está acompanhando pela rádio, acompanha também o vídeo completo no nosso canal do YouTube. Acesse 48 Som Maior no YouTube e assista essa mesma entrevista em vídeo. Se você está no YouTube, curta essa entrevista, siga o 48 e a Som Maior, que a gente tem bastante conteúdo de qualidade para você acompanhar. Até a próxima.